RCP Notícias. São 7 da manhã, neste dia 30 de julho de 2022. Notícias no primeiro jornal com o jornalista Levi Solomão, técnica de Adão de Brito. Bom dia. Bom dia. São bem poucos os doentes renais transferidos para Portugal que regressaram a Cabo Verde para dar continuidade ao tratamento após a instalação desses serviços no país. Informação avançada ao primeiro jornal pela Presidente do Conselho Diretivo do INPS, Holanda Ferreira. Tem vindo um ou outro, mas por decisão própria. Não, eu não tenho ideia, assim, de imediato eu não tenho ideia, mas tem regressado um ou outro, mas ainda não, nem mesmo os transplantados, porque em Portugal tem sempre a vantagem de serem transplantados, nem mesmo os transplantados querem regressar, estão lá. Em 2014, quando da inauguração do primeiro centro de diálise no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, a então Ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima, afirmara que a partir de então os doentes em hemodiálise em Portugal regressariam paulatinamente ao país para dar continuidade ao tratamento. O regresso ficaria, entretanto, dependente, por um lado, da avaliação feita a cada caso e, por outro, da vontade própria do doente. De acordo com a Presidente do Conselho Diretivo do INPS, o assunto foi retomado recentemente, porém sem resultados. Já tivemos esse diálogo a nível administrativo do INPS, se quisessem regressar para Cabo Verde, e não tiveram essa abertura. Holanda Ferreira admite, porém, que não é de todo viável o regresso da Cabo Verde dos doentes porque se encontram em Portugal em tratamento de hemodiálise. Ora, isso é o Ministério da Saúde que poderá decidir, mas não me parece muito viável, porque o número que já temos em Cabo Verde para fazer hemodiálise, agora trazer os que lá estão, porque não é só trazer o doente, é analisar que o tipo de tratamento está a fazer aí, que medicamento está a ser utilizado, tudo isso, para saber se deve vir ou não. A Presidente do Conselho Diretivo do INPS afiança que os poucos doentes renais transferidos para Portugal e que regressaram fizeram-no por vontade própria e após ponderação médica. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Luta contra o Tráfico de Pessoas, sob o lema O Uso e Abuso das Novas Tecnologias no Tráfico de Pessoas. A efeméride é marcada para a retoma da campanha Coração Azul, uma ação conjunta entre o Ministério da Justiça, a ONU-DC e o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias. Sensibilizar e alertar para a problemática do tráfico de pessoas e encorajar os cidadãos a combaterem este tipo de crime é o propósito da campanha, como explica a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Como sabem, com a expansão global, a utilização das tecnologias intensificada também com a pandemia, pela mudança também da nossa vida cotidiana, o que foi normal durante a pandemia. Portanto, o crime de tráfico de pessoas conquistou algum espaço cibernético. Essas atividades estão associadas a serviços forçados, à escravatura também, isso acontece, exploração sexual, a prostituição forçada também, e há um outro pormenor que é relevante, que tem a ver com a remoção ou extração de órgãos, para além também da adoção ilegal. Portanto, há necessidade de um conjunto de sinergias a nível nacional para que se possa trabalhar, como eu disse, a prevenção. Para além da atualização do Plano Nacional de Luta contra o Tráfico de Pessoas, aprovado em 2019, Joana Rosa afirma que folhetos informativos estão sendo distribuídos nas instituições e comunidades com vista à prevenção. Ações também de capacitação para os atores de prevenção, proteção e de repressão do tráfico de pessoas. Portanto, são várias as ações, porque o tráfico de pessoas é uma violação grave aos direitos constitucionais e consubstanciando uma agressão aos direitos humanos, dado que explora a pessoa, né, limitando a sua liberdade, viola a sua honra e dignidade, por ser um crime praticamente hediondo, complexo e transnacional, que nós estamos ao nível do Ministério da Justiça, com a ONU-DC e com o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, desenvolver essas ações visando uma vez mais sensibilizar as populações, dando ferramentas para que possam estar cientes do trabalho que todo mundo tem que estar pela prevenção. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, apela ao juntamão por parte da população porque, como afirma, em Cabo Verde, enquanto país arquipélago,
a probabilidade de ocorrência de tráfico de pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, é cada vez maior. O advogado de defesa considera pesada a pena de 25 anos de prisão para o agente da Polícia Nacional que matou a própria mulher nos Mosteiros. A sentença do Tribunal da Comarca dos Mosteiros foi conhecida ontem à tarde, conforme relata o jornalista Nilton Pires. O agente da Polícia Nacional que matou a própria mulher com 2 tiros foi condenado pelo Tribunal de Mosteiros por um crime de homicídio agravado. A decisão foi conhecida ontem à tarde. À saída do tribunal, o advogado de defesa disse que era previsível que o arguido fosse condenado pelo crime que vinha sendo acusado, mas a defesa não esperava que a pena fosse tal qual pedido pelo Ministério Público. Temos o caso recente de Corral Grande, que é um homicídio também agravado, em circunstâncias muito mais censuráveis, um crime muito mais horrendo, embora seja também um crime de homicídio, que se condena sempre, não está em causa a punição pela prática do crime de que vinha acusado, mas confesso que não esperava uma pena tão excessiva, contava com uma pena a rondar os 18, 20 anos. Arnaldo Silva diz não ter grandes reparos a fazer a sentença proferida pelo juiz Daniel Lizardo. Em modo geral concordo com a sentença, até porque vem na linha daquilo que nós alegamos. Pena que a sentença não valorou as provas feitas pela defesa, não valorou os depoimentos das testemunhas de defesa. Portanto, o único aspecto, entendo que a pena é muito pesada. Por um jovem de 30 anos, não é com pena dessa natureza que se repare a dor, o sofrimento dos familiares. A defesa, diz o advogado Arnaldo Silva, vai recorrer da decisão do Tribunal de Mosteiros. Porque entendemos que uma pena a rondar os 18, 20 anos seria uma pena mais adequada, tendo em conta todo o rol de provocação que aconteceu e as relações entre a vítima e o arguido eram péssimas. O tal sonho americano, tal visto para a América, não é? Acabou por dar cabo da vida do arguido, que deu cabo da vida de uma pessoa que se lamenta e que se condena. E acredita que esta pena poderá, com o recurso, ser reduzida? Portanto, nós recorremos esperando que seja reduzida. Se não for reduzida, conformamos. É assim a vida, é assim a justiça, não é? À porta do tribunal, um familiar da malograda, Bem-vinda dos Santos, numa conversa não gravada, disse que respeita a decisão do tribunal, mas considera que o arguido deveria ser condenado a pena máxima de 30 anos. Gracindo Andrade dos Santos, agente da Polícia Nacional de 30 anos, que matou a própria mulher em dezembro do ano passado, foi condenado a 25 anos de prisão. O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.300.000 escudos aos familiares da malograda. O Ministro do Mar nega categoricamente a dívida de 900 milhões de contos que o Grupo ET Transinsular atribuiu ao Governo por conta da execução do Serviço Público de Transportes Marítimos Interilhas. Reação de Abrão Vicente ao Grupo Parlamentar do PSCV já na reta final do debate parlamentar sobre o Estado da Nação. Primeiro ponto, Cabo Verde não deve 9,5 milhões à concessionária. Segundo ponto, há uma auditoria que hoje recebemos o relatório, onde porque Cabo Verde não pode pagar todas as contas que lhe é apresentado. Nós somos um país sério e a partir dessa auditoria faremos o pagamento daquilo que devemos pagar a cada um. Mas, senhores deputados, o que é que existia antes da concessão? Existia um conjunto de armadores que prestavam de uma forma não organizada o serviço de transporte marítimo interilhas. Houve sim e há pontos fortes do trabalho de concessão que nós fizemos. O Governo acompanha todo o serviço público e justamente por isso o Abrão Vicente confirma que está em curso a revisão do contrato de concessão executado pela empresa Cabo Verde Interilhas com 3 objetivos. Dotar o contrato de um melhor instrumento de controle financeiro, de forma a limitar os gastos incluídos na subvenção ao mínimo possível, adequar as especificações técnicas dos navios à frota afetada à concessão e corrijo mais uma vez, Sr. Deputado, se leu de facto o contrato de concessão, sabe que em nenhuma linha a concessionária é obrigada a ter 5 navios novos. A concessionária é obrigada a ter 5 navios ao serviço da concessão. É o que tem neste momento.
Ainda no período de manhã e na abertura do debate sobre o Estado da Nação, o chefe do governo reconheceu que a pandemia da Covid-19 afetou o desempenho económico da Cabo Verde Interilhas. A retoma tem sido atribulada devido a avarias nos barcos, afetando a regularidade dos transportes, que se agrava em períodos de época alta de transportes de passageiros. A retoma vai ser acompanhada pela revisão do modelo do sistema tarifário e revisão do contrato de concessão para melhorar a prestação do serviço público, limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público e adequar as especificidades técnicas dos navios da frota a afetar a concessão, às condições de navegabilidade e de infraestruturas portuárias nacionais. O certo é que é o próprio Grupo ET Transinsular que, em comunicado, faz referência à dívida do Estado na ordem dos 9.500.000 euros, à volta de 900.000 contos. O Presidente da República prossegue a visita a Portugal. Hoje e amanhã José Maria Neves vai estar no Algarve. O destaque para o encontro com investigadores na área do mar e com a reitoria da Universidade do Algarve. O chefe de Estado cabo-verdiano mantém também encontro com os estudantes universitários cabo-verdianos na região do Algarve. Ontem, José Maria Neves reuniu-se com os presidentes das câmaras municipais da área metropolitana de Lisboa, geminadas ou que tenham acordos de cooperação com câmaras municipais cabo-verdianas. O encontro em que esteve presente também o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Os autarcas assumiram o compromisso de realizar o primeiro fórum anual de cooperação descentralizada entre os municípios dos dois países e mais cooperação. Servirá para relançarmos a cooperação que já existe, mas que precisa ser exatamente, e é neste sentido que saímos satisfeitos, e este encontro também reforça aquilo que tem sido o nosso propósito de dar maior visibilidade possível aos municípios cabo-verdianos, ver lá onde há possibilidades de captação de recursos, mas também de investimentos para os nossos territórios, fazer com que as coisas aconteçam. Hermano Fernandes sublinhou que o encontro de ontem abriu portas para o aprofundamento das relações entre as autarquias portuguesas e cabo-verdianas. O Primeiro-Ministro preside hoje em São Vicente a cerimónia de abertura do Centro Nacional de Arte e Design do Mindelo, que acaba de ser restaurado. As obras começaram em fevereiro de 2019, entretanto interrompidas devido à pandemia da Covid. O projeto foi financiado pelo Governo num montante global de 100.000 contos. O orçamento inicial foi estimado em cerca de 50.000 contos. De cara nova, o Centro Nacional de Arte e Design do Mindelo reabre hoje as portas, devendo iniciar as atividades com 3 novas exposições e um concerto com o instrumentista Vasco Martins. São informações avançadas ao primeiro jornal pelo diretor do Centro, Irlando Ferreira. Temos a exposição Criação Cabo-Verdiana, Percursos, na Galeria Manuel Figueira, que era um edifício antigo, faz um percurso histórico desde quando eles começaram a fazer essa investigação nas ilhas até hoje. Depois temos uma outra galeria que se chama Galeria Zero, onde vai estar uma exposição de fotografia, que é o percurso da construção do CNAD, e essa mesma galeria servirá como espaço para artistas emergentes. Temos o pátio multiuso, que servirá para concertos, para feiras, para instalações, para performance, ou seja, está equipado. Temos 2 grandes galerias que vão inaugurar agora com uma exposição de tapeçaria e outra com uma exposição que é um diálogo entre a Marlene Freitas e o Alex da Silva, que também mostra aquilo que é contemporaneidade cabo-verdiana, o que é que os nossos criadores, o que é que os nossos criativos e artistas estão a fazer hoje. Temos o concerto de Luzência do Vasco Martins e temos também uma performance do Kaplan Neves, DJ Letra, que é um dos nossos melhores em Cabo Verde. Orlando Ferreira diz que este novo espaço vai trazer mais qualidade para os artistas e artesãos nacionais e internacionais. O ato oficial de abertura do novo Centro Nacional de Arte e Design vai ser presidido pelo Primeiro-Ministro Luís Correia Silva, acompanhado do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. Um grupo de artesãos entrevistados pelo jornalista Albertino Brito tem expectativa em alta em relação ao Centro Nacional de Arte e Design.
O artesão Marcelino dos Santos lembra que o Centro Nacional de Artesanato foi encerrado em 2000 e reaberto em 2008, mas com outra filosofia. Não espera benefício para Cabo Verde, para nós tudo, para tudo Cabo Verdeano, porque nós praticamente nos reis desde a independência que não começasse trabalho de artesanato, portanto, já que é nós reis que está lá, é um benefício para tudo Cabo Verdeano. Aniceto Gomes, do Atelier Violão, acredita que o novo CNAT vai trazer muitos benefícios para os artesãos e para a cultura em geral. Não só para não apresentar nos trabalhos, mas também para a ilha, porque a ilha já está com falta de ter esse espaço de arte que a gente falta. Não só um mantra e onde é que artesãos, artistas te podem encontrar, me acompanhar sempre. É importante para nós. É que para Aniceto Gomes, o novo CNAT poderá ser um espaço também de intercâmbio entre os artistas. Sim, é formação. Pode bem que os artesãos internacionais já têm um espaço adequado para este shot e nós também, como artesão, não precisa às vezes de um espaço para ter boas conversas. Então, para nós é de grande valia estar com obra daquele lá já pôde em pé, porque São Vicente e Cabo Verde inteiro está a precisar estar com obra daquele lá para não ter aproveito. Jorge Gomes, conhecido artesão e sapateiro da Praça Mindelense, considera que o edifício do Centro Nacional de Artesanato e Design, a ser inaugurado amanhã no Mindelo, trará muitas vantagens para a cultura e indústrias criativas. De qualquer maneira, é uma loja de arte, onde é que você pode expor a criação. Estou já que tem aquele mecanismo promover nós mais dinâmica, nós que fazer arte. Recorda-se que o projeto do Centro Nacional de Artesanato e Design está orçado em cerca de 100 mil contos, com a reabilitação da parte antiga e a construção de um novo edifício e financiado a 100% pelo governo de Cabo Verde. A Câmara Municipal dos Mosteiros inaugura hoje a obra de requalificação urbana na localidade de Costa Cutelo. A inauguração da obra acontece no quadro das celebrações de Nha Santana, Santa Padroeira de Mosteiros de Trás. O ato inaugural vai ser presidido pelo autarca Fábio Vieira. Nilton Pires. Telo Andrade foi um dos moradores de Casa Cutelo que durante vários anos reclamou e lutou para que a requalificação da localidade fosse hoje realidade. Mim zela para esse trabalho tudo, de luz ia ser realizado. Então não vem zela para a estrada, de onde que luta ia ser realizado. Me fica bastante satisfeito. Casa Cutelo ficou com um ar mais bonito. Uma luta de 2 décadas que culmina agora com a transformação de Casa Cutelo numa zona mais aprazível e de fácil acesso, dizem os moradores ouvidos pela nossa reportagem. A mim fico contente, por modo de nós tínhamos preocupação com a estrada, modo que tinha caminho. A hora que alguém doesse, pode levar carregado para pôr na estrada lá. Hoje tu tem carro dentro da estrada, trazendo material, trazendo tudo coisa que me fica contente. Obrigado, Câmara. Sim, fica melhor. Era em monte com 12 pés de árvore. Depois esse mais bonito, bem pintado, com um brilho bonito na Casa Cutelo. Então fica bonito, me próprio aquele dia que a gente chega ali, mas durante que passava para ali, aquele dia que bem espanta, fica até de tudo casa para onde. Mas fica bem feito, bonito, facilidade de circulação. A Câmara de Mosteiros investiu pouco mais de 5 mil contos na requalificação da localidade de Casa Cutelo, diz o presidente Fábio Vieira. Estamos perante uma obra estruturante do ponto de vista da requalificação urbana e que, portanto, em termos financeiros, estamos a falar do investimento na ordem de 5.500 contos. Tanto dizer que não é uma obra vulsa, enquadra-se também dentro daquilo que é a agenda da Câmara Municipal em matéria, portanto, da requalificação urbana, do ordenamento do território, que é criar mais e melhor conforto a nível do município. Fábio Vieira, presidente da Câmara de Mosteiros, a propósito da requalificação urbana da localidade de Casa Cutelo. A inauguração da obra está agendada para o final da tarde deste sábado. Um pouco mais cedo, a variação liderada por Fábio Vieira entrega 2 moradias construídas de raiz no âmbito do programa Minha Casa, Minha Grandeza.
O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão realiza hoje a 5ª Assembleia Regional para eleger os órgãos sociais para o mandato 2022-2025. O atual secretário permanente, Carlos Bartolomeu, é até o momento candidato único e promete continuar a trabalhar em prol dos direitos dos trabalhadores afetos ao sindicato. Este é um apontamento da jornalista Arilísia Rodrigues. Denominada pelo Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão de uma conferência regional, este evento acontece durante todo o dia de hoje no Concelho do Porto Novo. Para além da eleição dos órgãos sociais para o mandato 2022-2025, serão também apresentados os relatórios de atividades e de contas do mandato anterior, conforme explicou a RCV o secretário permanente do SLTSA, Carlos Bartolomeu. Nós estamos no fim do nosso mandato e para renovação democraticamente dos órgãos, temos que realizar essa conferência. Vamos, de alguma forma, apresentar o relatório de atividades e contas com relação ao exercício 2019-2022 e também para, de alguma forma, apresentar as listas aos órgãos sociais que deverão ser aprovados pelos delegados e universo 2022-2025. Carlos Bartolomeu avança que, até este momento, a sua lista é a única. Revela ainda que a recandidatura prende-se ao facto de querer continuar o trabalho começado. Até este momento é a única lista, mas os estatutos permitem, o regulamento eleitoral interno permite que, até a última da hora, possam aparecer outras listas. Estamos preparados pelo trabalho que temos feito também. Não fizemos tudo, sabemos que ficou muita coisa para fazer, temos consciência disso, queremos atacar esses problemas para o novo mandato. A crise internacional e os impactos no emprego, nos direitos laborais e sociais dos trabalhadores é o lema desta conferência. Carlos Bartolomeu diz entender a situação laboral enfrentada no país, mas pede ao governo de Cabo Verde para ser flexível em relação aos trabalhadores, principalmente no que toca ao poder de compra. É uma situação que temos que reconhecer de pandemia, porque estamos a sair de uma pandemia, mas também a guerra da Ucrânia, mas não serve de justificação para tudo, porque o poder de compra dos trabalhadores, de uma forma geral, está numa situação muito complicada e nós não cansamos de chamar a atenção para toda essa situação. Nós queremos, de alguma forma, com esse lema, solidarizar com a situação de Cabo Verde, mas também pedir ao governo de Cabo Verde também e a própria Casa Parlamentar que seja, de alguma forma, flexível com relação à situação dos trabalhadores, nomeadamente na vertente de poder de compra. Ainda durante a Conferência Regional do SLTSA, serão feitas algumas homenagens a título póstumo a trabalhadoras e dirigentes. Uma Assembleia Regional dos Trabalhadores, do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, em que Carlos Bartolomeu é candidato à sua própria associação, pelo menos é até o momento candidato único, pede flexibilidade e sensibilidade do Governo e também da Assembleia Nacional no que toca à reposição do poder de compra dos trabalhadores, nesta altura em que todos estão afetados pela tripla crise. É tudo, bom dia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.